Fala, Fogão! Botafogo e Atlético Paranaense vão se enfrentar pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada na Arena da Baixada nessa quarta-feira, 5h30 da tarde. Um horário nada habitual e que tem uma razão de ser. Atlético Paranaense e Globo não chegaram num acordo para as partidas serem transmitidas no Premiere. Isso significa dizer que os jogos do Atlético só podem ser transmitidos na TV aberta, que foi a mesma coisa que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vale lembrar que o Atlético foi o time que mais teve jogos transmitidos na TV aberta. Foi a estratégia adotada pela Globo para compensar o fato dela não ter chegado a esse acordo com a equipe do Atlético. Só que nesse ano a Globo decidiu retaliar. Já que está difícil negociar, não vamos transmitir as partidas de vocês. Eu lamento pelo torcedor do Botafogo e lamento também pelo torcedor do Atlético Paranaense. Mas é assim que a coisa está acontecendo. Dito isso, vamos falar aqui nesse vídeo sobre algumas curiosidades desse confronto, informações importantes sobre o momento de cada equipe e também pontos fortes e fracos da equipe do Atlético para que o Botafogo possa explorar e sair com a vitória, que vai ser muito importante para a nossa equipe. Só que antes de mais nada, aqueles pedidos. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp e também se inscreve no canal. O botão tá logo aí abaixo, você clica em inscrever-se, depois ativa o sininho para poder receber todas as notificações. Dessa maneira você ajuda o canal a crescer e enriquece o nosso debate por aqui, que é muito importante. Atlético Paranaense e Botafogo estão literalmente grudados na tabela de classificação. Só que o momento das equipes, apesar da pontuação estar muito grudada, o Botafogo tem 8 pontos e o Atlético Paranaense tem 7 pontos, o momento é totalmente diferente. O Botafogo vem de uma grande exibição diante da equipe do Corinthians, deixou a vitória escapar por muito pouco, nos acréscimos, mais uma vez a gente acabou não tendo a malandragem necessária para poder garantir os 3 pontos, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Corinthians, só que a gente vem de uma grande exibição. O time do Botafogo fez uma partida realmente fantástica diante do Corinthians, infelizmente teve o pênalti inexistente, que foi marcado pelo árbitro, e teve esse mole no final. Mas a partida em si foi muito boa. É o que dá esperança para o torcedor do Botafogo de chegar na Arena da Baixada, que é um terreno muito difícil para o Botafogo jogar, historicamente está lá registrado, que são 24 partidas, com 15 vitórias do Atlético Paranaense e apenas 5 do Botafogo. Na prática, Botafogo e Atlético Paranaense acabam trocando pontos no Campeonato Brasileiro. Quando o jogo é fora de casa, o Botafogo costuma perder, que isso não aconteça dessa vez. Já quando o jogo é dentro da casa do Botafogo, quem costuma perder é o Atlético Paranaense. Então são equipes que ficam nessa de trocar pontos. Foi assim em 2019 e eu espero que em 2020 não seja assim. Que o Botafogo possa chegar na Arena da Baixada, aproveitando esse momento de fragilidade que a equipe dele está mostrando e a gente consiga sair com a vitória, que vai ser muito importante. Nos últimos 18 pontos disputados, o Atlético Paranaense só conquistou 1, o que dá um aproveitamento de 5,5%. É um aproveitamento muito ruim, a torcida dele está bem insatisfeita, não à toa teve protesto na chegada a Curitiba depois da partida diante do Vasco. O Dorival Júnior foi demitido e há 2 jogos quem está à frente da equipe é o Eduardo Barros, o treinador interino que já tinha comandado a equipe do Atlético quando o Thiago Nunes saiu no fim do Brasileiro de 2019. Então não é novidade para o treinador, ele já passou por essa experiência. A troca no comando sempre faz com que exista uma disputa interna mais acirrada. Todo mundo quer aproveitar esse momento para buscar a condição de titular. E é por isso que vale lembrar aqui que o treinador interino deve buscar dar oportunidades para alguns jogadores que de repente não estavam sendo tão aproveitados assim. Quem voltou à equipe recentemente foi o Guilherme Bissoli. Ele estava lesionado, não estava tendo condições de jogo. É o artilheiro do Atlético Paranaense na temporada com 7 gols. E ele estreou no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo. São 3 jogos, portanto, na competição e ele ainda não balançou as redes. Tinha feito 6 gols no Campeonato Paranaense e 1 na Libertadores. É uma referência ofensiva e o Botafogo vai ter que ter cuidado com ele. É um jogador de 22 anos, 1,76 de altura, então não é aquele cara que vai se impor fisicamente, vai ter muito mais a questão da mobilidade para o Botafogo se preocupar. Nessas 5 derrotas que o Atlético Paranaense teve até aqui no Campeonato Brasileiro, em 4 delas foi por 1-0, ou seja, a vantagem mínima do adversário. Eles podem estar tendo então essa fragilidade defensiva, não é tão exagerada assim, porque perde por uma diferença mínima. Apenas contra o Santos eles sofreram 3 gols na mesma partida, vale esse destaque. Só que na parte ofensiva, o Atlético Paranaense tem ido muito mal.
Contra o Vasco me surpreendeu a falta de pontaria. Eles criaram várias jogadas, chegaram em condições de fazer o gol em pelo menos 4, 5 oportunidades talvez, só que sempre que chegava na cara do goleiro, eles chutavam em cima do Fernando Miguel. Claro que o Fernando Miguel estava bem posicionado, né? Isso é muito importante para um goleiro, mas chamou a atenção as finalizações sempre indo na direção do goleiro do Vasco, o que facilita o trabalho de qualquer um naturalmente. Então essa questão ofensiva do Atlético Paranaense, a gente tem que destacar. Eles estão com essa dificuldade de transformar as chances criadas, as boas chegadas na frente do gol adversário em gol de fato. E o Botafogo pode se aproveitar desse momento de pressão em que gera grande ansiedade nos jogadores que vão lá fazer a finalização. Um ponto aqui que vale destacar sobre o Atlético Paranaense em casa, além dessa questão do Botafogo sempre ter dificuldade de vencer a equipe deles lá, é que o Atlético jogando em casa costuma ser muito forte. Tem a questão da grama sintética, que é um ponto ainda a mais para o adversário se preocupar. O Botafogo tem que buscar se adaptar o mais rápido possível à velocidade do jogo na grama sintética, que é bem diferente da grama natural. A gente tem que pegar ali os 15 minutos iniciais para poder fazer uma adaptação o mais rápido possível, né, em relação ao piso que a gente vai jogar. Grama sintética é muito diferente de gramado natural e o Atlético Paranaense sabe fazer uso dessa arma. Esse aqui é um ponto que sempre vale destacar. Eles são muito fortes jogando na Arena da Baixada. A gente tem que reconhecer essa questão. Sobre o valor do elenco, o elenco do Atlético Paranaense está avaliado, segundo dados do Transfer Market, em 33,9 milhões de euros. Já o do Botafogo em 22,2 milhões de euros. É mais uma equipe que tem um elenco mais valioso do que o nosso, mas conforme eu já disse aqui em outros vídeos, todas essas informações de valor de elenco, valor de cada atleta, fica no papel. O Botafogo vem de um grande jogo contra o Corinthians, o Atlético Paranaense vem de uma derrota contra o Vasco, e as campanhas no campeonato sinalizam que o Botafogo, com alguns ajustes, pode começar a subir na tabela de classificação. A campanha do Botafogo até aqui é de 1 vitória, 5 empates e 1 derrota. Já o Atlético Paranaense, que começou com 2 vitórias na competição, dando esperanças para o seu torcedor, agora está com uma sequência aí de 6 jogos sem saber o que é vitória. E pior, com 5 derrotas. Quando a equipe começa a perder assim, uma atrás da outra, isso tira totalmente a confiança do grupo e começa a fazer com que o campeonato, cada partida, seja ainda mais difícil. Por isso que eu falo aqui, que embora as duas equipes estejam grudadas na tabela, o momento é bem diferente. O momento é de pressão, de crise pelo lado do Atlético, e o momento do Botafogo pensando na torcida, e obviamente me colocando no meio desse pensamento, a gente tem a esperança de que depois daquela partida contra o Corinthians, em que o time dominou a equipe paulista, que a gente possa dar sequência. Então, nesse quesito, a vantagem, na minha opinião, é do Botafogo. Fizemos uma grande partida e pela campanha que a gente vem fazendo até aqui, empatamos muito, é verdade, mas eu estaria muito mais preocupado se eu tivesse perdido 5 jogos em 8 disputados do que empatado 5 em 7 disputados. Empatar nunca é bom, mas o fato da gente não estar sendo presa fácil para os nossos adversários, da gente estar fazendo jogos realmente competitivos ali, dando trabalho para os adversários conseguirem vencer a equipe do Botafogo, sinaliza de que com alguns ajustes o Botafogo tem condições de começar a encaixar uma sequência de bons resultados e naturalmente eu espero que isso comece já contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos falar aqui então sobre os pontos fortes da equipe do Atlético Paranaense quando eles vão atacar os seus adversários. São pontos aqui importantes para que a gente saiba como o Botafogo deve se comportar, o que ele deve fazer para anular a equipe do Atlético Paranaense e com isso evitar que ele chegue em condições de finalizar na direção do gol do Gatito. Uma coisa que me chamou a atenção observando as partidas do Atlético é que eles costumam chegar na grande área do adversário com 4, 5 jogadores fazendo essa infiltração dentro da área. É um lance muito perigoso porque quando você consegue chegar na área do seu rival com 4, 5 jogadores, a defesa adversária tem que estar muito atenta a cada movimentação. Qualquer vacilo ali naquela região pode ser fatal. A equipe do Atlético Paranaense, que não costuma ficar fazendo finalizações de média e longa distância, eles buscam muito mais construir essa jogada para chegar dentro da área, pisando dentro da área do adversário, e é por isso que o Botafogo tem que estar muito atento a essa questão. Se a gente começar a dar espaço para o Atlético tocar essa bola, chegar com facilidade e fazer essas infiltrações dentro da nossa grande área, qualquer erro de posicionamento que a gente tiver vai complicar. E como é que eles costumam chegar aproveitando esses jogadores que estão lá entrando dentro da grande área?
Uma jogada muito forte que eu pude observar é a infiltração tanto pelo corredor lateral quanto pelo corredor interno. Contra o Vasco eles fizeram esse tipo de jogada, contra o Fluminense, contra o Red Bull Bragantino, enfim, em vários momentos, chegadas perigosas do Atlético Paranaense aconteceram com a projeção de um jogador fazendo essa infiltração no corredor interno ou por fora pelo corredor lateral e um outro jogador dando uma enfiada de bola precisa, seja aproveitando essa entrada pelo corredor interno, seja colocando no ponto futuro para o cara que está passando por fora pelo corredor lateral. São chegadas realmente perigosas em que o Atlético Paranaense costuma cruzar essa bola na área, pode ser rasteira, pode ser pelo alto, ou tocando para quem está chegando na entrada da grande área, que também é um ponto que eles buscam fazer justamente para ter mais uma alternativa de jogada. O Atlético Paranaense, embora esteja tendo essa ineficiência em relação a aproveitar as suas chances, eles conseguem chegar com boa movimentação. Claro que nem todas as partidas até aqui isso aconteceu. Eu destaco aqui, por exemplo, o jogo diante da equipe do Palmeiras. Foi muito ruim aquela partida. Os melhores momentos praticamente não tem nada para você ver, né? Tem o gol do Palmeiras ali e uma ou duas tentativas do Atlético. Foi realmente um jogo muito ruim. Mas quando eles conseguem fazer essas movimentações, com essas enfiadas de bola, eles realmente chegam com perigo. Outra maneira que eles buscam agredir o adversário é fazendo cruzamentos ali da intermediária, na direção do bico da grande área. Eles aproveitam 3, 4 jogadores que estão fazendo essa entrada dentro da grande área para poder jogar essa bola. E é uma bola extremamente perigosa, porque quando eles encaixam esse cruzamento, é aquele cruzamento que vem entre o goleiro e a linha de defesa. Quando você precisa correr para tirar a bola indo em direção à sua própria baliza, tem ali uma chance de você cometer um equívoco, cometer um erro. Então é um tipo de cruzamento que o Botafogo tem que conseguir evitar que ele saia. Vale lembrar que o Botafogo já sofreu alguns gols assim. Contra o Inter teve aquele cruzamento do Moisés, exatamente ali do bico da grande área, buscando o Thiago Galhardo, que conseguiu fazer o gol sozinho, ninguém comandando ele. Também teve o gol sofrido de cruzamento na nossa área contra o Red Bull Bragantino na estreia. O cara fez a jogada ali, uma tabela, uma triangulação em cima do Honda e do Barrandegui na ocasião. Cruzou essa bola no segundo pau, o cara tocou pra dentro de cabeça e o Alejandro chegou colocando pra dentro. E também, naturalmente, diante da equipe do Corinthians. Última partida, jogada já nos acréscimos, teve aquela jogada de ultrapassagem pelo corredor lateral, né? O Guilherme Santos não conseguiu evitar aquela ultrapassagem do cara e não tinha ninguém fazendo pressão no homem que estava com a bola, justamente para você evitar que ele fizesse aquela enfiada ali para quem passava para cruzar, que no caso eu acho que era o Fagner. Então assim, teve esse lance e o Botafogo mostra também uma dificuldade de anular esse tipo de jogada. A gente precisa estar muito atento a isso, porque o Atlético Paranaense, nos jogos que eu pude observar, eles buscam fazer esse tipo de infiltração para conseguir chegar ao gol dessa maneira. Faz a passagem pelo corredor interno, corredor lateral, tem a enfiada de bola para o jogador que está chegando em velocidade, entrando na defesa adversária, justamente para que ele consiga cruzar ou tocar para trás para quem chega. Então, é uma jogada que o Botafogo tem que impedir. Eu digo que a gente tem que impedir. Não pode deixar cruzar, não pode deixar entrar no corredor interno. Quanto menos a gente der espaço, menos chance a gente der do Atlético Paranaense entrar na nossa defesa, seja com essa infiltração pelo corredor lateral, corredor interno, ou mesmo tentando jogar essa bola lá na área com esses cruzamentos, aproveitando esses jogadores que entram em velocidade, esses 3, 4, 5 jogadores que vão buscar pisar na área do Botafogo, menos chances a gente vai dar pro azar. O Botafogo prestar atenção nesse posicionamento, tá bem compactado, evitando que o Atlético Paranaense consiga jogar essa bola na área, ou fazer essa infiltração para cruzar rasteiro pelo alto, tocar para trás, o Botafogo já vai evitar boa parte do risco de sofrer um gol para a equipe do Atlético Paranaense. Vale destacar também aqui em relação à equipe do Atlético, como eles encaixam o contra-ataque. Embora esses contra-ataques não estejam resultando em gol, muito mais pela ineficiência, por estarem chutando, de forma precipitada em cima do goleiro, eles conseguem ter uma saída muito interessante para o contra-ataque. Então o Botafogo, quando estiver com essa bola no campo ofensivo, tem que evitar a perda da posse da bola. Por quê? Se a defesa estiver desprotegida, desarmada, vai ser difícil de evitar um bom contra-ataque do Atlético Paranaense. Eles realmente têm jogadores de velocidade, eles conseguem fazer essa transição bem, mas estão pecando ali na hora de concluir. O que não significa dizer que isso vai durar para sempre. E é por isso que o Botafogo tem que estar muito atento a esse tipo de subida. É evitar perder a bola ali no campo de ataque, ser mais preciso possível nos passes, porque dessa maneira você consegue anular a possibilidade
deles saírem, né, pegando a defesa do Botafogo desprotegida. Então é mais um ponto aqui que a gente precisa ter atenção no nosso sistema de defesa. Quando o assunto é escanteio, o Atlético Paranaense costuma cobrar essa bola rápida no primeiro pau, buscando o homem que ataca a bola. Eles quase fizeram um gol assim contra o Red Bull Bragantino, tentaram repetir essa jogada contra o Fluminense e, se eu não me engano, contra o Vasco também. É porque não encaixou. Mas, via de regra, esse cruzamento vem rápido e forte no primeiro pau, para o cara que vem correndo em direção à bola conseguir desviar em direção ao gol. Contra o Red Bull Bragantino foi quase, por muito pouco mesmo, eles não fizeram o gol dessa maneira. O goleiro dos caras fez uma defesaça. Caso contrário, teria sido o gol ali numa jogada de escanteio bem trabalhada. Por quê? Parece ser uma jogada treinada. Eles repetem isso em outras partidas. Outra jogada aqui que parece ser trabalhada nos treinamentos é quando o Atlético Paranaense está trabalhando essa bola no campo de ataque. Lá do outro lado do campo tem 2, 3 jogadores já se preparando para fazer a infiltração na diagonal, entrando na área do adversário. E aí o homem que está com a bola aqui na zona intermediária, mais pelo lado direito, ele vai trazendo essa bola para trás, como se fosse voltar o jogo. A equipe adversária começa a sair com a sua linha de defesa e, nesse momento, esse jogador que está com a bola, ele faz um lançamento lá do outro lado, buscando esses jogadores que estão fazendo essa movimentação para infiltrar a defesa adversária. É uma jogada que eles já tentaram algumas vezes no campeonato, o que dá indícios de que é trabalhada nos treinamentos. Então o Botafogo também tem que estar atento a isso, para evitar essa armadilha, que na minha opinião é claramente uma armadilha. Você fica com a bola, começa a fazer um movimento como se fosse recuar, trazer essa bola de novo ali para a defesa adversária começa a sair achando que você vai dar um passe atrás, e aí você faz um lançamento rápido buscando quem está infiltrando nas costas da zaga. Então o Botafogo tem que se preocupar com esse tipo de movimento. É uma armadilha e a gente não pode cair nessa armadilha naturalmente. Em relação à fase defensiva do Atlético Paranaense, existem alguns pontos aqui que valem ser destacados para que o Botafogo possa conseguir entrar na defesa deles e com isso chegar ao gol. O primeiro que eu quero destacar é a recomposição defensiva, que tem sido bastante lenta e sem pressão no homem da bola. Se você pega, por exemplo, o gol que o Vasco fez logo no começo da partida em São Januário, foi simplesmente absurdo. O Benítez pegou aquela bola, foi conduzindo, correu em torno de 60 metros para depois tocar para o Pikachu, fazer a infiltração na área do Atlético e cruzar para o meio da área, onde o Cano aparecia completamente livre. Ninguém acompanhou o centroavante da equipe do Vasco. E aí, com um toquezinho só, bem simples, colocou para dentro e abriu o placar. Essa falha na recomposição também aconteceu diante do Red Bull Bragantino. O jogador do Red Bull Bragantino foi trazendo, o Claudinho chegou, fez a movimentação correta, saindo da ponta esquerda, fechando, fazendo a infiltração nas costas da defesa. O jogador que tinha a posse da bola fez a enfiada, só que aí teve uma leitura errada da jogada por parte do goleiro do Atlético. O Santos é um ótimo goleiro, faz grandes defesas, pega pênalti, mas nessa daí ele vacilou. O Claudinho, em vez de seguir em progressão pro campo de ataque, ele travou a bola. Quando ele travou a bola, ele pegou o Santos na linha da grande área, tendo que correr de costas aqui desesperado. O Claudinho foi lá, deu um toque por cima, muito bonito por sinal, e fez o gol. Mas chama a atenção essa falha na recomposição, sem pressão no homem da bola. O fato de não ter ninguém tentando fazer uma pressão no homem da bola facilita a construção desse contra-ataque. E isso pode ser explorado pelo Botafogo. Se a gente consegue roubar essa bola ali na nossa intermediária, a gente vai pegar a defesa do Atlético desprotegida e, sabendo fazer uma transição rápida defesa-ataque, podemos chegar em condições de marcar, chegar ali na área do Atlético Paranaense para fazer o gol. Então esse aqui é um ponto que vale atenção. Outro ponto que eu quero destacar é o fato do sistema defensivo do Atlético Paranaense eventualmente aglomerar jogadores de um lado do campo. Ou seja, se o Botafogo estiver trabalhando a bola ali pela esquerda com um bom número de jogadores, o que a equipe do Atlético Paranaense costuma fazer? Eles vão povoar aquele lado do campo com várias peças. E aí o que surge de oportunidade? Uma inversão rápida para o outro lado, para que a gente possa pegar essa defesa deles completamente exposta. Isso aí eu pude perceber em algumas partidas. A equipe adversária começa a trabalhar essa bola com toques curtos, num lado só do campo, sempre focando num lado do campo, e aí lá do outro lado, o lateral ou o ponta começa a ficar livres. Se você inverte rápido essa jogada, você pega a defesa deles toda aberta. Então o Botafogo, que já tem feito esse tipo de jogada de inversão, a gente tem visto isso acontecer em algumas oportunidades,
fazendo uma inversão rápida da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Nesse jogo diante do Atlético, se a gente souber trazer o Atlético para essa armadilha, vamos ficar trabalhando a bola curtinho aqui na esquerda. O Atlético começa a povoar aquele setor, começa a trazer suas peças todas para lá. E aí eles liberam o outro lado do campo. Então se a gente pega e inverte rápido, o jogador vai entrar sozinho ali pelo lado oposto. Pode ser uma boa armadilha para a gente preparar para o Atlético Paranaense. Eles costumam fazer isso e vai dar campo para o Botafogo poder atacar dessa maneira. Outro ponto aqui que me chamou bastante a atenção é a dificuldade que o Atlético Paranaense tem de anular jogadas de cruzamento, seja rasteiro, seja pelo alto ou para quem vem de trás. Se o Botafogo souber explorar aquele tipo de jogada que você faz uma infiltração na defesa do adversário, pelo corredor interno, pelo corredor lateral, a gente vai ter grandes possibilidades de fazer esse tipo de jogada de cruzamento que o Atlético Paranaense tem demonstrado muita dificuldade em anular. Contra o Fluminense, por exemplo, a jogada se desenrolou como? O Fluminense estava fazendo a tabela aqui pelo corredor lateral direito de ataque, esquerdo da defesa do Atlético Paranaense. Eles trabalharam a bola por ali, o jogador trouxe a bola da lateral para o meio, e um outro jogador que estava ali na entrada da grande área fez a infiltração no corredor interno. Então esse jogador do Fluminense, ele tocou em direção à linha de fundo, esse cara aqui chegou cruzando para o meio e um jogador do Atlético Paranaense acabou fazendo gol contra. Mas é uma jogada que me chamou a atenção porque já aconteceu em outras partidas também. O Atlético Paranaense dando esse tipo de espaço para o adversário conseguir fazer essas jogadas de cruzamento. Bola aérea tem dado muito problema para a defesa do Atlético Paranaense. Essas bolas cruzadas rasteiras na pequena área também, e também com quem vem de trás. Se o Botafogo souber pisar no campo de ataque, colocando sempre ali um jogador na entrada da grande área, não só para aproveitar esse eventual passe que vem da linha de fundo para trás, mas também para pegar a segunda bola. Porque o Atlético Paranaense, numa bola que vem pelo alto, pode conseguir afastar. E aí a gente tem que estar preparado para pegar essa segunda bola. Então a gente tem que pisar no campo de ataque. O Atlético Paranaense costuma se enrolar nessa jogada, mas nada adianta a gente chegar na linha de fundo se não tiver jogadores dentro da área. A gente precisa colocar os jogadores lá dentro, o time precisa subir em bloco, porque dessa maneira a gente vai conseguir encaixotar a equipe do Atlético Paranaense lá atrás. Isso aí pode ser um ponto muito importante para o Botafogo chegar à vitória. Outro elemento que vale destacar é a dificuldade que o Atlético apresenta às vezes na saída de bola. Em algumas oportunidades, eles já perderam a bola ali na faixa intermediária, que acabou gerando uma resposta de ataque muito perigosa por parte dos adversários. Então, se o Botafogo souber subir as suas linhas, tirando a linha de passe e dificultando essa saída, essa transição da defesa para o ataque da equipe do Atlético, a gente pode ter condições reais de conseguir roubar essa bola numa zona muito perigosa, porque a defesa do Atlético vai estar saindo para o jogo. Quando você pega a defesa saindo para o jogo e o jogador erra o passe, ou você consegue fazer o desarme ali na zona da intermediária, a chance de você conseguir chegar com perigo no gol do rival é muito grande. Contra o Santos, por exemplo, teve uma bola que o Atlético Paranaense perdeu aqui pelo lado esquerdo da sua defesa, saindo para o jogo, que quase resultou em gol do Santos. Foi uma jogada muito perigosa. Então, se o Botafogo souber pressionar essas linhas de defesa do Atlético, para a gente tirar esse passe, obrigar os caras a dar chutão, exatamente como a gente fez diante do Corinthians, a gente vai chegar com muito perigo no gol do Santos. Santos, que é o nome do goleiro do Atlético Paranaense. Não vamos confundir com a equipe do Santos, certo? Enfim, são pontos aqui que valem ser destacados. A equipe do Atlético Paranaense costuma dar espaço, tá? Não consegue fazer essa compactação, essa recomposição muito bem feita. Embora não tenha sofrido muitos gols, tá perdendo aí por 1-0, o que mostra que o Botafogo precisa ser cirúrgico. Talvez a gente não tenha tantas chances assim de fazer o gol. Então a gente tem que aproveitar a chance que aparecer. Quando a gente estiver ali com volume de jogo, colocando a defesa deles em dificuldade, conseguindo chegar na área deles, quando tiver a chance de balançar a rede, balance. Pra gente não ter que ficar nessa de, estamos chegando ali, mas não estamos conseguindo. Estamos chegando, mas não estamos conseguindo. Porque isso vai, naturalmente, fazer com que o Botafogo acabe empatando mais uma partida. E a gente tem que começar a encaixar uma boa sequência de vitórias. O último ponto que eu quero destacar, que é uma forma que a gente tem de entrar na defesa do Atlético, principalmente se o lateral esquerdo for o Márcio Azevedo, é justamente aquele espaço que o Márcio Azevedo, a gente sabe bem, já jogou no Botafogo, que ele costuma dar nas costas. Quando ele sobe para o ataque, e o Márcio Azevedo é um lateral que costuma apoiar bastante, ele deixa uma avenida lá atrás. Todo botafoguense sabe do que eu estou falando.
O Márcio Azevedo no Botafogo ia muito bem na fase ofensiva, mas na fase defensiva era um Deus nos acuda. E parece que isso não mudou. A fase defensiva do Márcio Azevedo dá espaço e a gente pode aproveitar essas subidas dele ao ataque. Se a gente souber colocar um homem ali nas costas dele, justamente para ter uma jogada rápida por ali, pode ser uma porta de entrada muito importante. E aí entra aquela. O Botafogo está pelo corredor lateral, está conseguindo fazer a jogada nas costas do Márcio Azevedo, se ele for o titular. E aí, caso isso aconteça, os jogadores têm que entrar na área, foi o que eu falei. Não adianta a gente chegar ali do lado da grande área para fazer um cruzamento, seja pelo alto no segundo pau, seja rasteiro ali no meio da pequena área, ou seja para quem vem de trás, se os jogadores não acompanharem a jogada. Existem portas de entrada na defesa do Atlético. A gente consegue perceber que eles têm essa falha. Eles abrem ali principalmente o corredor lateral. Se o Botafogo souber explorar isso e pisar na área do Atlético, a gente tem grande possibilidade de chegar ao gol e, por consequência, na vitória. Então, que o Botafogo saiba aproveitar essas deficiências defensivas que o Atlético apresenta nesse momento. Eu tô confiante na vitória, acredito que se o Botafogo entrar em campo com a mesma pegada que teve diante do Corinthians, com a mesma formação tática, a mesma ideia de jogo, simplesmente tirando o Guilherme Santos que se machucou e colocando o Hugo, que foi recém-promovido do Sub-20, mas se tá no elenco principal é porque o Paulo Autuori enxerga qualidade no jogador, se fizer uma troca básica e entrar com a mesma equipe que jogou diante do Corinthians, para dar ritmo, para dar consistência de jogo e entrosamento, a gente vai saber o que precisa ser feito dentro de campo para chegar à vitória. Então que o Paulo Autuori não fique inventando nessa partida, que a gente possa ter a mesma equipe e a mesma ideia de jogo. Tô confiante na vitória, mas quero saber a sua opinião. Tá confiante também, Fogão? O que você acha dessa possibilidade do Botafogo ganhar do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante, né? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do Botafogo e se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.